E o texto básico, ele está em Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez colocar minha vida agora nas tuas mãos e que tu estejas dirigindo, Pai, tudo que eu for falar aqui. Quero ser boca tua nessa noite e que eu, junto aqui com os meus irmãos, nós possamos ser terra fértil, que aquilo que nós recebemos hoje possa ser transformado em vida para todos nós aqui, que através da tua palavra, através de tudo que tu tens para nós, isso possa ser renovado, ser transformado, e isso possa gerar frutos, e que esses frutos também permaneçam. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoa esse tempo, em nome de Jesus. Sabe que Jesus, ele gostava muito de perguntas. Inclusive, ele respondia muitas vezes com perguntas. Para os discípulos várias vezes, para o jovem rico. E a pergunta, eu particularmente gosto muito de perguntas e me perguntar muito. Creio que a pergunta, ela nos coloca um pouco contra a parede, ela nos faz pensar. E nesse início do que eu tenho aqui para compartilhar, que Deus colocou no meu coração, eu queria te fazer uma pergunta. E que essa pergunta tu analisasse e obviamente respondesse para ti mesmo. Tu está satisfeito com a vida que tu está vivendo hoje? O texto que nós começamos a ler diz que de Deus não se zomba, que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se por um acaso tu hoje não está satisfeito, ou tu não está colhendo, não está te agradando o que tu está colhendo, ou seja, tu não está satisfeito, é sinal que tu precisa mudar aquilo que tu está plantando. Se tu não está satisfeito com aquilo que tu está colhendo hoje na tua vida, tu precisa mudar tua semente, tu precisa mudar tua semeadura. Porque se tu não mudar, tu vai seguir colhendo exatamente o que tu está colhendo hoje. E muitas vezes nós não nos apercebemos uma coisa tão óbvia. É óbvio que a pergunta não é tão simplista. Nós temos na nossa vida nós temos áreas. E assim como eu sou pai, sou marido, poderia ser filho, meus pais já morreram, mas eu poderia ser filho. Ou seja, eu tenho família, eu tenho meu trabalho que eu preciso com os meus colegas, por exemplo, de trabalho, eu tenho um meio de trabalho, eu tenho as minhas finanças que eu preciso sustentar a casa, eu preciso trazer o pão de cada dia, eu preciso dar conforto para minha família, eu tenho meios, eu tenho meus grupos, tenho meu ministério, eu tenho grupos de lazer, do futebol, do tênis. A nossa vida é muito cheia de áreas. E muitas vezes eu posso estar muito bem financeiramente, ganhando muito bem, trazendo sustento, crescendo profissionalmente, muito bem de grana, mas a minha vida com a minha esposa, com o meu marido, não está satisfeito. Não está me agradando. Estou com problema com meus filhos, drogados, ou que estão me trazendo só problemas, sabe? A satisfação está muito também dividida dentro daquilo que eu me movo na vida que eu tenho. E é isso que o Senhor quer nos perguntar hoje. Porque essa pergunta, obviamente, eu fiz para mim, e eu creio que o Espírito Santo vai começar a falar nessa noite para cada um de nós aqui. Porque é óbvio que nós detectamos automaticamente, isso aqui não está bem na minha vida, não está me agradando. Isso aqui não me agrada. Sim, mas o que eu preciso fazer para mudar essa colheita? E é isso que Deus quer nos falar nessa noite. É isso que eu quero compartilhar. Porque se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver um Jacó que semeou desonestidade. E o que ele colheu? Ele foi lá colher Labão, o sogro dele, que sacaneou ele. Fez o cara trabalhar 7 anos para dar a filha errada. Sabe, se nós vemos que Davi plantou assassinato, adultério, que Davi colheu uma família destroçada,
A família de Davi era uma tragédia. O próprio filho com Batseba morreu. Houve incesto na família. O filho Absalão queria matar o pai, tomar o governo de Davi. Sabe? Na área de Davi, como reinado, foi um baita rei. Melhor rei de Israel. Mas como pai, como chefe de família, um desastre. Se vocês analisarem, a nossa vida tem essas nuances de áreas em que eu estou muito bem, mas tem áreas que eu preciso mudar. Nós vamos ver o Moisés que falava cara a cara com Deus. Diz: Moisés é meu amigo. Mesmo Moisés, que fez um trabalho fantástico, e ele planta ira, ele planta desobediência. No momento que Deus mandou ele falar com a pedra, ele vai lá e bate na pedra. Por causa disso, Deus honrou ele, porque a água saiu, mas ele não entrou na terra prometida. Mas nós vamos ver outros lados da moeda, ou seja, o que fizeram com José. Atiraram um cara num poço, os irmãos venderam como escravo, a mulher de Potifar sacaneou ele foi para a prisão, passou horrores. E o que ele plantou? Fidelidade. O que ele colheu? Governador do Egito. E nós vamos ver na Bíblia muitíssimos casos. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho com relação a isso, sabe? Porque quando Jesus estava na terra, no ministério, no evangelho, nos evangelhos, nós podemos ver Jesus se movendo. As pessoas procuravam Jesus por interesse, porque Jesus curava. Muitos. Era porque eu estava com um leproso, ou porque a minha filha estava morrendo, ou porque o meu servo estava morrendo, ou porque eu estava cego, sabe? Ou porque eu estava com fluxo de sangue. Todos buscavam Jesus por um interesse. Errado? Não, tá certo. Mas tem um cara que eu comecei a dar uma estudada na vida dele, e ele, obviamente vocês não vão se ofender, mas ele muito se parece conosco, com relação à semeadura e à colheita. E esse cara era Zaqueu. Por que Zaqueu? Zaqueu, a princípio, na palavra de Deus não diz nada que ele tinha algum problema. Zaqueu não estava doente, Zaqueu tinha muita grana. Zaqueu, para quem não sabe, era o chefe dos coletores de impostos em Jericó. Ele comandava isso ali. E ele era muito mal visto pelos judeus, colegas da mesma raça, da mesma nacionalidade, porque ele cobrava impostos para os romanos. Então ele era um cara odiado. Zaqueu, ele não tinha problema. Na Bíblia não diz que Zaqueu tinha um problema. Mas certo dia, Zaqueu sabe que Jesus vai passar por ali e ele quer conhecer Jesus. Zaqueu quer ver Jesus. Então ele era muito baixinho, ele sobe numa árvore. E quando Jesus vai passando, Jesus vê ele: hoje eu vou ficar na tua casa. E aquilo ali horrorizou muito, porque Jesus ia entrar na casa de um cara que era totalmente mal visto. Mas Jesus entra ali. Por que isso é conjecturar, mas por que Zaqueu queria procurar Jesus? Exatamente porque em alguma área da vida dele, ele não estava satisfeito. Porque senão, se ele estivesse bem completo e feliz, ele não ia procurar um cara que é totalmente diferente do que ele pregava. Jesus pregava algo totalmente diferente do que Zaqueu vivia. Então Zaqueu foi procurar Jesus porque ele precisava mudar a sua colheita, mudar a sua semeadura. Ele não estava satisfeito, porque se ele tivesse satisfeito, ele nem dava bola para Jesus. Mas havia alguma área da vida dele que não estava satisfazendo ele. E uma prova disso é que quando Jesus ele chega, a presença de Jesus já muda a casa. Porque se vocês analisarem, não temos tempo para ler, mas a Bíblia diz ali que Zaqueu não precisou dizer nada para ele. E ele fez o seguinte: disse: Senhor, hoje eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E aquele que eu passei para trás, aquele que eu fiz mal, eu vou pagar 4 vezes mais. E Jesus se alegra com aquilo e diz: hoje tem salvação nessa casa. Mas analisem só, Jesus não pediu para ele nada. Jesus não pediu para ele começar a fazer isso, não. O que aconteceu ali? A presença de Jesus transformou a vida dele, sem ele falar nada. Foi só a presença, o texto está claro ali. Jesus chegou e aquilo transformou a vida dele. Ele mudou toda a semeadura dele, ali já começa a mudar, e também começa a mudar a colheita ao mesmo tempo, porque quando Jesus diz:
hoje tem salvação nessa casa. Ele já começou a colher a vida eterna. Incrível! A presença de Jesus transforma. A presença de Jesus faz coisas que nós não imaginamos. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não entregamos para Deus. E eu digo por mim próprio, porque quando eu casei, em seguida que eu casei, nós tínhamos os nossos filhos pequenos, nós nos afastamos de Deus um tempo, e quando nós começamos a voltar, eu comecei a orar muito pela minha família, pelos meus filhos, que eram pequenininhos. Mas o meu negócio, o meu trabalho, eu nem colocava Jesus. Eu confiava no meu braço, e muitas coisas que para o comércio é normal eu fazia, mas na realidade eram coisas muitas vezes ilegais. Eu estava lá na igreja, ali com meus filhos, com a minha família, mas muita coisa errada eu fazia na empresa. Ou seja, eu estava, por um lado, colhendo bastante na minha família, mas em contrapartida, o meu negócio estava corrompido. Então, na minha e na tua vida, podem analisar, tem áreas da vida da gente que a gente talvez não esteja colocando Jesus em todas as coisas. A presença de Jesus precisa estar em tudo. Atitudes, elas são sementes. Escolhas são sementes. E quando nós começamos a mudar as nossas atitudes, as nossas escolhas, por causa da presença de Jesus, a nossa colheita começa a mudar também. Assim como mudou a de Zaqueu. Sabe que Jesus diz que ele veio trazer vida para nós. Vida com abundância. Se nós não conquistamos essa abundância, não é por culpa dele, é por culpa nossa. Jesus veio para nos trazer uma vida com propósito. Se a tua vida está sem propósito, o problema não é de Jesus. Por isso que muitas vezes nós não nos damos conta de que nós estamos colhendo miséria, podendo colher aquilo que Jesus fez por nós. Porque na realidade, muitas vezes nós aceitamos Jesus, eu já falei isso aqui um dia, nós aceitamos Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, mas Ele precisa ser o meu Senhor do meu dia. A presença de Jesus nos transforma e nos faz satisfeitos. Como tem sido, ou como tem estado a tua colheita? Eu preparava essa palavra e me perguntava também, como tem sido a tua colheita? Porque muitas vezes nós vamos com a força do nosso braço, e as obras é resultado do esforço. Agora, o fruto é resultado de vida. Ou seja, com a presença de Jesus as coisas saem ao natural. No momento que nós começamos a colocar Jesus no centro, o pastor Cadu colocou aqui, colocar ele em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Começa a colocar ele em todas as áreas da tua vida, coisas que muitas vezes tu não te dá conta. E eu me lembrava, hoje casualmente estava preparando a palavra e me lembrando de situações que eu vivia. Eu me lembro que eu almoçava em casa ao meio-dia e passava no clube, tomar um cafezinho, conversar com o pessoal. Ali Jesus não entrava. Quantos de nós acontece isso? Nos grupos que nós não temos, que não são cristãos, no nosso meio, que a gente é cristão, mas está no meio, está no mundo. Será que Jesus está sendo a presença dele está sendo visível ali através da tua vida? Porque a presença, quem carrega a medida da presença somos nós. Jesus está mandando, é como o sol, está brilhando direto em nós. Mas a medida dessa presença é determinada por mim e por ti. Ele precisa ser o nosso Senhor, queridos. Ele precisa fazer parte de todos os momentos e as áreas da nossa vida. Para quê? Para que nós possamos nos satisfazer, estar satisfeitos com a vida. Isso aqui não é ausência de problema. Não estou falando de problema, todos vamos ter. Mas mesmo diante dos problemas, Jesus nos satisfaz, nos dá gozo, nos dá alegria. Aquele Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E muitas vezes as pessoas acham que o domingo ao culto é habitar, e não é, é visitar. O habitar é eu ter uma vida com Ele. Um tempo de devocional, um tempo de oração, um tempo de ler a palavra, de ter comunhão com o Pai. Aí sim é habitar, porque e muitos de nós às vezes queremos estar só no domingo aqui e queremos habitar, mas nós não habitamos, e aí queremos o quê? Descansar na sombra do Onipotente.
Mas se nós não habitamos, nós não vamos descansar na sombra do Onipotente. Essa que é a realidade. E às vezes eu não tenho paz, eu não estou tranquilo, eu estou ansioso. Habita no esconderijo do Altíssimo e tu vai poder descansar na sombra do Onipotente. Essa que é a realidade. Pode notar, será que no meu dia a dia, as coisas que me acontecem, as consequências da preocupação, da ansiedade, do medo, das brigas, das discussões, isso não nos satisfaz? Será que Jesus está no meio disso? Porque quando tu começa a viver uma vida com Jesus, ele diz assim, aquele que me ama, esse me obedece. Então, uma vida com Jesus, automaticamente eu vou começar a exercitar, a vivenciar e a fazer aquilo que Ele manda. São os princípios da palavra de Deus. E quando eu começo a obedecer os princípios da palavra de Deus, isso tem consequências. É o que eu falei no início. Quando eu começo a viver os princípios, a minha colheita vai acontecer. Quando lá em Provérbios 3 que diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Essa é a semente. O que eu vou colher? Que vão se encher os teus celeiros e vão transbordar os teus lagares. Ou seja, honra o Senhor que Ele vai te abençoar financeiramente. Mas honra Ele. O que é? Essa é a minha semente. A colheita o que é? Ele vai suprir todas as minhas necessidades.